Bom, então, como eu estava dizendo, é importante que vocês entendam a interpretação, né, dessas enzimas para a medicina veterinária. Então, temos aquelas que são específicas de cada órgão, temos aquelas que não são específicas, mas que também auxiliam no diagnóstico de doenças. Então, no caso dessas duas aqui, elas indicam coisas diferentes, né? Então, lesões extensas, várias células sofrendo lesão e liberando a ALT para a circulação. E nós temos aqui a ST, que indica, quando ela está mais elevada que a ALT, uma lesão mais grave. Qual a diferença entre elas em termos de especificidade para o órgão? A ALT é específica do fígado e é muito importante para a clínica de pequenos animais. Enquanto a ST, para avaliar a doença hepática. Enquanto a ST, ela é dosada também em choques mecânicos, por exemplo, o animal sofreu um atropelamento, sofreu uma lesão muscular, doenças cardíacas e também nas doenças hepáticas. Então, ela, apesar de não ser específica para o fígado, ela é importante também. Aqui está mostrando, então, de novo, né, a alanina aminotransferase, aqui aspartato. Ó, o que muda aqui na aspartato transferase? Nós temos o aminoácido aspartato ou aminoácido glutamato, depende da direção que a enzima tá trabalhando, né? Se a gente tiver aqui o aspartato como substrato, ele vai transferir o grupamento amino para o alfa-cetoglutarato, formando glutamato. Se a gente tiver e oxaloacetato, né, que é o aspartato sem o grupamento amino. Se a gente tiver a reação no sentido contrário, nós vamos ter o oxaloacetato recebendo o grupamento amino aqui do glutamato, então o glutamato sem o NH3 ali da amônia se transforma no alfa-cetoglutarato e o oxaloacetato, ao receber o grupamento amino aqui do glutamato, vira o aspartato. Essas reações são muito importantes para o metabolismo hepático porque elas podem produzir um ou outro aminoácido ou esses intermediários aqui, ó, piruvato e oxaloacetato, que são importantes, por exemplo, para a síntese de glicose. Alguns animais dependem exclusivamente dessa síntese hepática para obter glicose. É o caso dos ruminantes e dos pseudo-ruminantes. Tem um metabolismo diferenciado em relação aos pequenos, né? E eles utilizam muito essa interconversão, né, que ocorre aqui através dessas enzimas, para conseguir os substratos, por exemplo, para produzir glicose. Então, tendo um suprimento de aspartato, pode ser formado oxaloacetato, que é um substrato na sequência, né, de reações para produção de glicose, e tendo, por exemplo, a alanina, pode ser produzido piruvato. Por outro lado, se o fígado ou algum outro tecido precisa de alanina, ela pode ser produzida também a partir do glutamato. E se a gente tiver uma situação em que precisa do aspartato, também pode ser produzido no fígado. Então, é bem importante essas reações dessas enzimas. Porém, se a gente vai falar da clínica, então nós precisamos ressaltar, né, que elas são enzimas encerradas dentro do órgão. Quando elas se elevam na circulação, elas sinalizam, né, algum tipo de problema. Então, o que a gente tem? Retomando, a LT e a ST, lesão aguda a médio e longo prazo em cães e gatos. Então, pode ser uma lesão que está acontecendo e que não é sentida, né, pelo proprietário. Pode ser uma lesão aguda, que acontece muito rapidamente, né? As duas são dosadas, mesmo não tendo essa especificidade, tá? A ST não sendo específica para o fígado. Uma vez que a localização da ST é mitocôndria, ela pode indicar uma lesão mais grave. E aí nós temos a sorbitol desidrogenase, que indica lesão hepática aguda em cavalos e ruminantes, normalmente em casos de intoxicação, que o animal ingere algum alimento que causa dor intensa, contorções, espasmos, então se dosa a sorbitol desidrogenase para tentar relacionar ela com alguma coisa no fígado.
E a glutamato desidrogenase também indica lesão aguda em cavalos e ruminantes, porque eles não expressam muito dessas ALT e AST. Então, se usa a SDH e a GDH, que são duas enzimas importantes, né, nesse tipo de animal. Eu vou buscar uns casos clínicos para vocês com cavalos e com ruminantes, né, porque a maioria dos que eu tenho são com pequenos, para vocês verem a diferença, tá bom? Bom, então aqui vamos falar um pouquinho mais sobre elas, né? A ALT tem uma maior concentração nos hepatócitos de cães e gatos, é hepatoespecífica, então ela é um indicador de lesão hepática em pequenos animais. Qualquer enfermidade que causa lesão dos hepatócitos causa aumento da ALT. Lesões hepáticas podem ocorrer também em animais por ingestão de medicamentos ou produtos de limpeza. Então, eles podem, algumas vezes, se intoxicar com alguma coisa que tem em casa mesmo, né? Ingerir sem querer, né? E aí eles vão poder, então, sofrer alguma lesão hepática. A AST, então, aspartato aminotransferase, presente nos hepatócitos e nas células musculares, esqueléticas e cardíacas. Não é hepatoespecífica, também é utilizada para dosar, para identificar, né, uma lesão cardíaca. Na maioria das espécies, ela é realizada, então, para diferenciar uma lesão hepática de uma lesão muscular. Por exemplo, o animal sofreu um acidente, tá? Um atropelamento, uma queda, alguma fratura, alguma coisa que não tem relação, por exemplo, com o fígado, ela é dosada junto com a ALT, e aí o que vai se ver? A ALT não está elevada, só ela está elevada, então ela não veio do fígado, ela pode ter vindo da atividade muscular, pode ter vindo da lesão muscular, então é bem interessante esse tipo de coisa. Outras coisas, para detecção de colestase, o que seria essa colestase? Seria então uma icterícia, né? Um amarelão, né? Aparecendo ali então no animal. Então se usa dosar gama-GT. Indica então uma lesão mais crônica no fígado, então que está acontecendo há mais tempo. Indica alterações na secreção biliar, então relacionada à icterícia. Então eu vou ressaltar aqui para vocês que a lipidose hepática pode, em alguns casos, causar elevação da gama-GT, mas não são todos os casos em que aparece a elevação dela. Mas quando tem uma icterícia, ela está elevada. Essa enzima é um pouquinho mais cara de ser dosada, então o que se faz? Se dosa a ALT, a AST, que são feitas as duas juntas, vocês vão ver no próximo semestre, nas aulas de laboratório. E aí nós temos, para substituir essa aqui, quando não for possível dosar, a fosfatase alcalina. Então, nas lesões agudas, médio prazo, em todas as espécies, não é muito específica para o fígado, mas um aumento marcante dela acompanha, então, a obstrução biliar. Então, quando tem algum problema na secreção de bile, nos canalículos biliares, que é onde ela se localiza, ela aumenta muito. Então, ela pode ser relacionada com esse tipo de doença. Bom, vamos analisar, então, o caso clínico 1. Nesse caso aqui, nós temos, então, um canino de 5 anos, pesando 15,5 kg, apresenta vômitos, fezes esbranquiçadas, desidratação, dor ao apalpar, exames de função pancreática, hepática e renal foram pedidos. O que a gente pode ver aqui, ó? Ele tem 5 anos, mas não tem a raça dele aqui, ó. Eu fui dar uma olhada, né, para poder explicar bem para vocês. Ele é um cão de pequeno porte, sem raça definida, mas que está bem acima do peso. No mínimo, ele está assim uns 8 quilos acima do que a coluna dele pode suportar, né? Então, aqui o que ele apresentou? Vômito, fezes esbranquiçadas, poderá indicar a presença de gordura, desidratação e dor, né, ao apalpar a região abdominal. Então, o que nós podemos fazer na bioquímica, né, para tentar auxiliar nesse diagnóstico? Então, aqui a gente tem a ALT, ó,
a ST, então identificando alguma lesão no fígado, a fosfatase alcalina também relacionada aqui, que poderá, né, nos dizer alguma coisa, a gama GT, foi dosada aqui nesse caso, a amilase e a lipase. Então, essas duas aqui, ó, amilase e lipase, elas estão relacionadas com a doença pancreática, certo? Nós não falamos muito aqui, mas eu vou esmiuçar depois para vocês. A amilase e a lipase, então, estão relacionadas com o pâncreas. Essas três aqui podem estar relacionadas tanto ao pâncreas, essa aqui, fosfatase alcalina, né? Pode estar relacionada tanto ao pâncreas quanto ao fígado. A gama-GT é mais com o fígado e mais com a icterícia. Então, não foi relatado aqui icterícia, então o médico não visualizou. E o que a gente tem, então? O normal da LT é de 0,88 unidades internacionais por litro de plasma sanguíneo. Aqui nós temos 357, então tá bem elevado. A ST, 37, o normal é de 6 a 43. O que essas duas aqui podem nos indicar? Que houve uma lesão, então, em muitas células hepáticas, mas que não houve uma lesão profunda, né? Uma lesão, então, mais grave. Não houve lesão, então, das mitocôndrias. 15 dias após a primeira dosagem, foi feita uma repetição, e aí a gente pode ver, então, que ela está dentro dos valores normais. Isso aqui a gente chama de monitoramento da doença. Significa, então, o médico faz a primeira dosagem, pede para o paciente retornar em 7 dias ou em 14 dias, isso vai depender, né, de como é o atendimento, né? Mas em 15 dias é o normal, então, dessa enzima voltar ao normal, estando o paciente já recuperado. O animal, então, já vai ter recuperado a função hepática. Nesses 14 dias, claro, com todo o tratamento, né, relacionado aos outros exames. Aqui eu estou falando só da enzima. A fosfatase alcalina é outra também, ó, que está bem elevada, de 0 a 92, ela está 338. Então, indica alguma coisa relacionada com os canais biliares, embora não tenha aparecido aqui, ó, o amarelão. Então, se ela não indica o amarelão, que ela está bem relacionada com o amarelão, com a icterícia, o que ela está indicando aqui? Aí nós vemos aqui para baixo, ó, amilase e lipase. A gama-GT, que está também relacionada com o amarelão, está normal, né, com a icterícia. Então, a gente tem aqui elevação da amilase, ela vai até 1530, ela deu aqui 1700, mas a lipase, que no caso para o pâncreas é a nossa enzima pâncreas específica, né, específica para o pâncreas, ela tá normal, né? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma normalidade da amilase e da lipase, um aumento aqui da ST, e aqui, ó, essa lesão aqui não está relacionada com o fígado, e sim com o pâncreas, porque nós temos aqui a lipase, então, bem elevada, ó, 750 e ela vai até 250. Então, por que eu digo que a amilase é dosada junto com a lipase, né? Amilase e lipase, não pela mesma técnica, mas a amilase, ela pode se alterar por algum problema de filtração glomerular, algum problema renal pode alterar a atividade da amilase. Então, ela é utilizada como um complemento para avaliar a função pancreática, mas a lipase é que está nos dizendo aqui, então, que houve uma lesão aqui do pâncreas. E aqui nós temos as fezes esbranquiçadas para confirmar, então, que as enzimas digestivas que deveriam ter sido liberadas pelo pâncreas não foram liberadas no intestino. E a gente teve, então, uma pancreatite. E aí nós ligamos esse resultado aqui com o da fosfatase alcalina. E o fígado? O fígado também sofreu uma lesão, mostrado aqui pela LT, uma lesão extensa, então várias células do fígado também sofreram lesão. Essa dor aqui pode ser tanto da pancreatite quanto do fígado. Mas
a gente pode ver que 15 dias após houve uma recuperação. Aqui, nesse tempo que o animal estava então com essa pancreatite, foi dada uma dieta especial e uma medicação, né? Algum medicamento contendo as enzimas digestivas, que ele não estava conseguindo produzir. Provavelmente esse resultado aqui, eu não tive o resultado dessa lipase, né? Mas provavelmente ele retornou ao normal. Não sei o tempo também, é uma coisa que eu posso ver para a gente melhorar, né? Caso 2, então, vamos lá. Canino fêmea, sem raça definida, 6 anos, apresentando histórico inespecífico. Então, ela não tinha muita coisa para dizer, né? Foi trazida ao veterinário, na verdade, porque estava meio apática, diferente, né? O dono notou alguma coisa nela, mas não tinha nada indicativo, pode ser isso ou pode ser aquilo, né? Então, foi feita uma ultrassonografia onde se detectou a hepatomegalia, então, um aumento acentuado do fígado, né? Essa hepatomegalia foi moderada, mas o que ela pode indicar? O que ela diz? Na maioria dos casos, não todos, né? Ela pode indicar algum problema com a lipidose, com o acúmulo de lipídios. O acúmulo de lipídios, então, normalmente aumenta o tamanho do fígado, mas não é a única coisa, né? As enzimas ALT e ST também, quando elas são liberadas na circulação, elas também podem causar essa hepatomegalia. Então, aqui nós vamos ter que olhar no outro ali, que a prof não colocou os valores de referência, né? Mas é igual ao caso 1. Então, aqui nós temos a LT aumentada, a ST, deixa eu conferir ali, a ST 43, tá só um pontinho, então nem dá para considerar como aumento. A fosfatase alcalina tá normal. As proteínas totais estão um pouquinho diminuídas, a albumina está diminuída também em relação ao valor que ela tem que ter. A amilase e lipase estão normais. E aqui a gente tem, então, outros indicadores, né, que é ureia e creatinina, ó. Então, aqui, a ureia e a creatinina estão bem elevadas. A creatinina vai até 1,5, que é o indicador, então, de lesão renal. Então, quando a gente tem a creatinina aumentada, a gente tem um indicador bem significativo, né, de dano renal. E a ureia, ela aumenta junto, porque a ureia, ela é excretada, então, pelo rim. E quando tem algum problema, alguma lesão nos néfrons ali, que são as unidades fundamentais do rim, ela também se eleva, porque daí o rim não consegue, né, desempenhar direito a sua função e acaba elevando a ureia. Só que a ureia, ela pode ser elevada por outros problemas também, como desidratação, né, uma dieta hiperproteica pode elevar ela, e isso não ser um dano renal. Então, aqui nós temos a creatinina para tirar a dúvida. A creatinina é um resíduo da creatina fosfato, que é um composto, então, de alta energia, que é armazenado nos músculos, né, em pequenas quantidades, que serve como uma reserva, por exemplo, precisa de ATP rapidinho para uma corrida, alguma coisa, ele, então, é liberado, né, esse fosfato, essa ligação fosfato que tem na molécula, ela é utilizada, então, para energia e sobra esse resíduo aqui, que o único destino dele é ser excretado. Então, ele não tem nenhuma função orgânica e não tem que ser eliminado, assim como a ureia, né, que é um resultado do metabolismo proteico. Então, a gente tem aqui um dano renal, né, indicando, e também um dano hepático. Então, nós temos dois órgãos alterados aqui, exatamente como no outro. O que nós temos de grave aqui nessa situação? O rim, ele não se regenera, as células renais não se regeneram como as células hepáticas. Então, aqui os cuidados têm que ser bem significativos, principalmente a alimentação, diminuir, então, aqui, ó, o esforço do rim para eliminar essa ureia. E aí o fígado, né, também, nessa questão de adaptação da dieta, ele também se adapta, né, a essa situação nova, né, quer dizer, que um cuidado, um controle, e acaba se recuperando. Então, o que tem que monitorar aqui no caso? Tem que monitorar a LT, a ST, ureia e creatinina.
E essas aqui, ó, são consequência, então, talvez de alguma alimentação. Tem alguma coisa aqui que eu não sei dizer para vocês, porque eu só peguei esses dados, né, do caso, eu não tenho mais informações. Mas, provavelmente, tem alguma coisa com má alimentação. É o que eu consigo identificar, assim, ó, por essa questão aqui de ter uma baixa na proteína e na albumina. A albumina é uma proteína muito importante para fazer o transporte dos lipídios, para que eles sejam, então, movidos dentro do organismo para serem metabolizados. Então, ela é muito importante, ela precisa estar presente. Agora, se a dieta não tem a quantidade suficiente de proteína, aí a albumina não é sintetizada na quantidade certa e a gente tem prejuízo, então, na mobilidade, na mobilização daquelas gorduras armazenadas lá no músculo e no tecido adiposo. Então, aqui, ó, pro pâncreas, vamos falar um pouquinho do pâncreas. Rapidinho, depois eu vou fazer uma nova aula com novos slides para nós clarearmos mais essas coisas aqui sobre o uso de enzimas. Então, nós temos aqui, ó, o pâncreas, o estômago, aqui o duto biliar, ó, então a bile é liberada aqui. Para que serve a bile? Para a digestão das gorduras. E aqui nós temos o pâncreas, é um órgão, é uma glândula exócrina e endócrina. Endócrina porque ele secreta hormônios, né, como insulina e glucagon, a somatostatina, que são importantes para o metabolismo da glicose, e tem essas glândulas aqui, ó, que são chamadas glândulas exócrinas, que são glândulas, então, que vão liberar secreções aqui para o intestino. O que eles liberam? Amilase, lipase, protease, todas funcionando no pH alcalino, bicarbonato também, porque o que vem daqui do estômago, o conteúdo do estômago vem com pH ácido. Então, recebe a secreção de bile para poder emulsionar as gorduras e recebe também as enzimas que vão digerir gorduras, proteínas e carboidratos. Então, é bem importante manter essas enzimas aqui encerradas dentro do órgão. Elas ficam aqui numa forma inativa. Então, quando elas só são ativadas quando elas chegam aqui no intestino, onde elas vão trabalhar. Nos casos de pancreatite, a gente tem o quê? Uma inversão disso aqui. Elas se ativam e começam a autodegradar o órgão. Por isso, na pancreatite, né, tem que correr também, tem que tratar o animal rapidamente para evitar maiores danos. É um órgão bem frágil também e muito importante para o metabolismo. Então, o que nós temos aqui? Amilase e lipase são as duas enzimas usadas para identificar, né, o dano pancreático, desculpa. Então, nós temos pancreatites agudas e crônicas, alguns carcinomas, né, e abscessos pancreáticos, que são pequenas lesões, né, que também causam elevação dessas enzimas. Doenças não pancreáticas, lesões inflamatórias das glândulas salivares também podem aumentar a amilase. Alterações do trato biliar, mas não é muito comum. Alguma obstrução intestinal e aqui o principal, né, que é falha renal. Sempre que tem uma falha renal, a amilase vai se elevar. Por isso ela não é confiável, né, para ser a única enzima dosada no caso de pancreatite. A lipase atua hidrolisando os triglicerídeos, diglicerídeos, monoglicerídeos, ácidos graxos livres. Então ela atua sobre os triglicerídeos, sobre as moléculas de gordura, então, que chegam ali no intestino. Ela é produzida quase que exclusivamente pelo pâncreas, atua no intestino delgado e aumenta, né, na pancreatite. Então, ela persiste por mais tempo, ela indica mais o estado do órgão. Aumenta nas pancreatites aguda e crônica, obstrução dos dutos pancreáticos por cálculos ou neoplasias. Então, se a gente tem um cálculo aqui, ó, pancreático, algum sal, alguma coisa depositada que está impedindo o fluxo, ela vai se elevar. E aí nós temos aqui também, né, a fosfatase alcalina, que não é específica do órgão, mas pode ser dosada também junto, né, para auxiliar no diagnóstico. Vamos ver. Então, aqui tem um outro slide, né, mostrando a relação bile com a secreção pancreática, que logo quando o bolo alimentar que começou a ser digerido aqui no estômago chega aqui, né?
essas enzimas lipases só ficam ativas no intestino. Na pancreatite, as enzimas se ativam, então, dentro do pâncreas e digerem o seu tecido. Então, começam a autodigestão do órgão, a autofagia, né? Então, o aumento das lipases ocorre quando tem uma necrose gordurosa, uma hemorragia, né? Isso aqui eu não sei o que é, esteatonecrose. Aqui, ó, alguma inflamação também, né? Pode causar um processo inflamatório, pode causar alguma feridinha, um abscesso, né? Ó, aqui nós temos o pâncreas normal e aqui nós temos o pâncreas com pancreatite. Esse último aqui eu quero mostrar para vocês, eu vou mandar um artigo, eu estou traduzindo ele para a gente estudar, que fala da encefalopatia hepática. Então, quando o fígado tem uma lesão de mais de 75% do órgão, toxinas como a amônia podem ser liberadas na circulação. Isso faz, então, com que essa amônia invada vários tecidos, vários locais, incluindo o cérebro, e ela causa, então, dores de cabeça, causa uma pressão na cabeça. O animal está aqui, ó, com a cabecinha na parede, tentando aliviar aquela pressão que ele está sentindo. Isso se deve, então, ao aumento da amônia na circulação. Então, diversas doenças podem levar a isso, né? Mas o mais comum desse movimento aqui, desse comportamento, é a encefalopatia hepática. Então, uma condição de o fígado, por algum motivo, não está conseguindo realizar o seu trabalho, que é eliminar as toxinas do sangue. Então, a gente tem uma relação direta com essa lesão extensa, vocês podem ver, então, que tem 75% do fígado lesionado, com, então, esse impedimento dele, né, de metabolizar essa amônia em ureia. Daí, a gente tem, então, o animal tem espasmos, contrações anormais. Normalmente, eles não sobrevivem. É muito difícil mesmo. Então, tem que trocar a dieta, ele tem que passar um bom tempo sem comer nada que possa produzir amônia, né? Então, vai ter que ter uma dieta bem restrita, com os aminoácidos essenciais, toda uma série de cuidados para que o fígado possa recuperar a sua função. É bem complicado, bem difícil. Eu vou trazer alguns artigos, né, que eu tenho ali com esses casos. E vou mandar para vocês também mais alguns casos clínicos comentados, resolvidos já, né, para vocês irem se inteirando mais do assunto. Boa noite, fiquem bem.